a gravar. Eu só acho que tu tá com duas câmeras, talvez, porque tem Sim, um... Ah, é que essa que tá captando o teu áudio, a gente não te enxerga. não tem problema, mas vocês me enxergam na outra, né? Se bloquear a telinha, sim. Bloquear a telinha? É, porque dependendo de como tu configura, o som é a que aparece na tela principal. E aí tem que bloquear para não ficar... Tá. Mas o mais importante, eu acho que não vai ser vocês me enxergarem. Eu acho que o mais importante vai ser vocês enxergarem a minha apresentação. Vocês estão enxergando a minha apresentação? Sim. Ah, então pronto. Então isso é o mais importante. Bom, pessoal, são 2 horas em ponto. Então eu acho que a gente já pode começar a nossa reunião aqui. Tá? E, bem, gostaria de dar boas-vindas a todos. A gente tem aí algo em torno de 15 participantes nesse momento, eu acho. Controla aqui, controla ali. E aí, o que que acontece? Mas eu não estou gostando desse jeito como tá. Eu vou fazer de uma outra forma. Pera só um pouquinho, pessoal. Eu não gostei desse jeito. Porque eu perdi o meu mousezinho e daí tava ruim. Agora ficou bom. Ah, mas quando eu projeto assim, eu fico sem o mouse. Ah, mas daí é ruim. Vamos ver se vai dar certo. Então vamos lá. Então, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa reunião. A ideia dessa reunião é falar um pouquinho sobre o Laboratório de Avaliação e Pesquisa em Atividade Física, né, o LAPAF, mais precisamente no estágio atual em que ele se encontra, né, com a aquisição de novas tecnologias, um novo espaço, inclusive, né, uma nova organização. Então, antes de eu começar a falar dessas tecnologias em si, deixa eu compartilhar com vocês um pouco assim das pessoas, né, que fazem parte do LAPAF, porque o LAPAF é um laboratório de pesquisa, uma estrutura de pesquisa, e uma estrutura de pesquisa não é nada sem as pessoas, né? Então, isso aqui eu tirei do nosso diretório do grupo de pesquisa do CNPq, então pode ser que esteja um pouquinho desatualizado, tá? Tem pessoas que estão entrando agora no grupo que eu preciso atualizar aqui, então eu já peço perdão de largada se tiver faltando algum nome aqui, pode ter certeza que vai ser atualizado e inserido na sequência. Mas o LAPAF ele tem uma série de pesquisadores que direta ou indiretamente fazem parte dele ou utilizam, né, os seus equipamentos. Claro que a maioria desses professores são da PUC, mas a gente também tem alguns colaboradores externos da URGS e da Universidade Federal de Goiás. E vocês podem ver que as áreas também são as mais diversas, né? É um grupo bem interdisciplinar, composto por pesquisadores da nutrição, educação física, engenharia, fisioterapia, psicologia e odontologia. Também temos vários estudantes de pós-graduação, né? Tanto em nível de mestrado quanto em nível de doutorado, também de diferentes cursos. Claro, a maioria vem da educação física, mas também temos estudantes de pós-graduação da enfermagem. Temos agora também um pós-doutorando, que é o Cardoso, que está aqui com a gente. Eu tenho que abrir uma categoria nova, porque
o pós-doutorando, né? Acredito que entra junto com os pesquisadores ali. Nós temos também estudantes de graduação, tanto em iniciação científica, como também uma estudante de ensino médio, que está fazendo o programa de iniciação científica júnior, e esses estudantes também são de diferentes áreas, né? A minha conexão aqui está dizendo que está um pouco instável, então qualquer coisa, se der uma travada aí, vocês me avisem, tá? Se alguma coisa não ficar legal. E temos também, pessoal, diversos alunos em mobilidade acadêmica virtual. Eu convidei eles para participar hoje também. Não sei se algum deles conseguiu entrar, porque tem a questão também do fuso horário, né? Vejam que tem alunos do Peru, Colômbia, Canadá, México e Argentina, mas eles também fazem parte do nosso laboratório. Bom, a biomecânica, ela possui várias técnicas de medição, né? Várias técnicas de pesquisa, como a baropodometria, sensor inercial, eletromiografia, câmeras de realidade virtual, plataformas de força e câmeras de cinemática, entre outras tecnologias que existem disponíveis, né, naturalmente. No nosso laboratório, nós temos quais tecnologias? O sensor inercial, a eletromiografia, as plataformas de força e as câmeras de cinemática, tá? Então, como a ideia da nossa reunião de hoje até foi uma coisa que muitos estudantes pediram, a Rossana foi uma que pediu bastante, né? Então, Rossana, essa reunião é para ti, feita sob medida para Rossana. Ela me perguntou assim, tá, mas Rafael, o que dá para fazer no laboratório? Então, vou mostrar para vocês hoje um pouco do que dá para fazer no laboratório, tá? Então, vocês vejam que dessas 6 tecnologias aqui, nós temos 4, né? Sensor inercial, eletromiografia, plataformas de força e câmeras de cinemática. Então, dá para fazer muita coisa, tá? Então, essas tecnologias, elas estão organizadas, né, de tal forma que elas configuram um laboratório. Até, na verdade, o nosso ficou bem parecido com esse aqui, porque a mesa ficou de um lado, as plataformas no meio, as câmeras em cima e tem umas esteiras do outro lado, assim, que nem mostra aqui na tela, tá? Então, aqui a gente pode ver, ó, a eletromiografia, né? As plataformas de força, o sensor inercial e as câmeras de cinemática. Tudo isso precisa de um computador muito porrada, muito forte para sincronizar tudo isso e processar essa quantidade de dados, tá? Não é qualquer computador que consegue fazer isso. Quando a gente tinha só as plataformas de força e o eletromiógrafo, e um eletromiógrafo, agora a gente tem 2, o computador que a gente tinha no laboratório já travava, já não conseguia. Agora que a gente tem, além de tudo isso, mais um eletromiógrafo, que pode os dois trabalhar juntos, né, avaliando 16 músculos ao mesmo tempo, e mais as 10 câmeras de cinemática que estão sendo mostradas ali no teto, aí mesmo que a gente precisa de um computador porrada que veio junto, né, foi enviado com os equipamentos. Aqui tem um videozinho só para mostrar em loco como é que isso está instalado. Eu acho que eu mandei esses vídeos em alguns grupos do WhatsApp também, mas ali estão as plataformas de força embutidas no solo. Isso é muito importante para a gente poder avaliar caminhada, corrida, saltos. Lá atrás está a workstation, essa que eu falei, que sincroniza tudo, que é esse computador porrada aí, né? Bem potente. Eu fiz um vídeo com ele com uma capa, mas
Depois eu pretendo fazer sem capa para ficar melhor, né? E as câmeras de cinemática, como está sendo mostrado ali em cima, né? Então, elas estão todas instaladas ali no teto, numa estrutura que foi projetada especificamente para isso, que é o que permite fazer a gravação, né? A análise dos movimentos e tudo mais. Isso é um no-break. Todo esse sistema está estabilizado num no-break para evitar problemas também, né, de oscilação de energia, de falta de luz. Oi, Gabi, tudo bem? Seja bem-vinda. E essa tecnologia, pessoal, é a mesma tecnologia que vários centros de pesquisa e laboratórios em outros lugares do mundo usam, como na Universidade de Miami, no Comitê Olímpico Italiano, porque os equipamentos são italianos, né? Como se eles não usassem os equipamentos deles mesmo. No Children's of Alabama, um hospital de crianças com algum tipo de deficiência. Na Clínica C de Puerto Rico, que também é com crianças com deficiência. Tá bom te enxergar daí? Entre outros, tá? Aqui em Porto Alegre, pelo menos 2 universidades que sejam do meu conhecimento usam esses equipamentos, que são a URGS, a UFSPA e nós. Nós temos o mesmo equipamento, tá? Aqui vocês podem ver as câmeras de cinemática. Esse modelo que a gente usa é a Smart DX. Elas são câmeras de alta resolução que captam muitos quadros por segundo. Então, elas têm uma alta frequência. Elas conseguem, portanto, elas conseguem filmar movimentos muito rápidos, né? Como os movimentos explosivos dos atletas. E elas são câmeras infravermelho, então elas conseguem captar os marcadores reflexivos que em seguida vão aparecer em algum momento para fazer essa análise cinemática. Tá. Então essas câmeras elas têm uma alta precisão. O nosso modelo é exatamente esse modelo aqui, que é o superior, o DX7000, que tem uma frequência máxima de aquisição de 200 frames por segundo, ou com resolução máxima de imagem 500 frames por segundo. Então, para quem trabalha com foto e vídeo, sabe que isso é uma frequência de aquisição muito grande, né? Consegue captar muitos quadros por minuto. E a gente usa, então, essas bolinhas aí, esses marcadores reflexivos que são colocados em locais específicos das articulações, pré-definidos por protocolos, né, validados na literatura. E as câmeras, então, vão filmar esses marcadores e vão conseguir recriar, né, vão adquirir essas imagens a partir dessa análise por infravermelho e vão conseguir recriar dentro do computador, a partir também de uma série de algoritmos, né, os movimentos. Tá? Então, aqui a gente tem um exemplo de uma situação exatamente como essa, em que foi feita uma avaliação da caminhada do indivíduo, né? Ele foi filmado caminhando e foi recriado dentro do computador, por meio desses algoritmos, essa análise. Aí tem toda uma engenharia biomédica embarcada, né, com esses algoritmos para poder fazer esse rastreamento da trajetória dos pontos. Eu lembro da época que a gente tinha esse custo, né? Então, por isso que eu acho que...
E eu tenho medo que as pessoas comecem a recuar. E aí, essa engenharia biomédica é muito importante, porque às vezes, se a câmera perde um ponto ou qualquer coisa, eles conseguem fazer uma projeção, uma estimativa e compensar essa perda que porventura teve. Tá? Aqui a gente consegue ver também as plataformas de força em ação ao mesmo tempo, né? Vocês veem que à medida que o indivíduo pisa ali, aparecem as forças de reação do solo, né? Que é aquele vetor, aquela flecha de força ali. Então, isso nos dá a possibilidade de combinar mais de uma tecnologia ao mesmo tempo, né? Mais de uma técnica de pesquisa ao mesmo tempo. Então, aqui a gente tem a cinemática, que são as câmeras, e a cinética, que são as plataformas de força. Então, já começando a responder algumas perguntas que surgem por parte dos alunos, né? O que dá para fazer nesse laboratório? Qualquer pesquisa que envolva cinética ou cinemática, dá para fazer. Então, qualquer análise de movimento, né, que envolva cinemática e cinética, dá para fazer. Ah, mas eu não sei o que é cinemática nem o que é cinética. Bom, aí tem que fazer primeiro uma disciplina de biomecânica, então, né, um curso de biomecânica, especialização, ou tem vários cursos na internet também. Meu colega Felipe Carpes tem um curso de introdução de biomecânica excelente no canal dele, Neuromec TV, com vários vídeos, né? Tem que ir lá e fazer o curso online dele de biomecânica gratuito para saber o que é cinemática e cinética, né? Ou fazer uma disciplina eletiva na graduação aqui da Educação Física, de Biomecânica, né? Fazer uma disciplina como aluno especial na pós-graduação. Na pós-graduação eu ministro a cadeira de Biomecânica do Envelhecimento, no PPG Gerombio, onde eu falo exatamente as aplicações da biomecânica no envelhecimento. Então, pode fazer como uma eletiva na pós-graduação, para quem é aluno de mestrado ou doutorado, pode fazer pelo programa GPG, para quem é aluno de graduação, né? E aí já aproveita esses créditos, tanto na graduação como eletiva, como se entrar depois na pós-graduação, aproveita esses créditos. E para quem não é nem aluno de graduação, nem de pós-graduação, mas quer entrar, né? Por exemplo, na pós-graduação, pode fazer como aluno especial a disciplina, pode se matricular isoladamente nessa disciplina e fazer ela. Aqui tem um outro exemplo de aplicabilidade desse sistema. Nesse caso, é a análise de um salto em distância. Então, vocês vejam que o atleta foi avaliado em todo o seu percurso. Quando ele se projeta, inclusive ele tem uma plataforma de força que mede a força que ele está fazendo e depois toda a trajetória do salto dele. E esse sistema, inclusive, ele faz esse rastreamento, né? Permite acompanhar, né, a trajetória do centro de massa, nesse caso, do atleta, né? Então, essa é uma aplicação que pode ser bastante interessante, por exemplo, na educação física, né? Para análise de movimento. Na fisioterapia também, para avaliar se o gesto esportivo do atleta está ok, ou se o risco de lesões está muito grande. E esse sistema, ele gera uma série de relatórios, tanto com valores quantitativos, para a gente avaliar se está ok a biomecânica desse indivíduo naquele movimento, seja numa coisa mais para a saúde, como a deambulação do paciente, ou para performance esportiva, no caso ali do salto em distância, e também dados qualitativos, como esses gráficos em que a gente pode avaliar se a cinemática do indivíduo está dentro do que é esperado, que seria aquela linha, aquela área cinza ali, né, sombreada, ou se está fora. As linhas verde e vermelha são, respectivamente, os segmentos direito e esquerdo do indivíduo. Bom, isso para falar da cinemática. Outra coisa que a gente tem é a cinética, né? As plataformas de força. Então, as plataformas de força, elas configuram um piso sensorizado
que vai avaliar, como o nome diz, as forças que estão agindo no corpo do indivíduo e o que pode ser também calculado, medido a partir das forças, como o centro de pressão, né, e outras variáveis. Nós temos 8 plataformas de força, 2 a 2, então são 4 em comprimento e 2 em largura, o que nos dá um dos maiores pisos sensorizados do Brasil. Isso é interessante, porque principalmente se eu estou avaliando um paciente que tem uma deambulação alterada, um idoso, né, uma pessoa que tem uma prótese, crianças, ou também dependendo do esporte que eu estou avaliando, o indivíduo não vai fazer uma trajetória tão linear, tão reta. Então, eu ter esse grande número de plataformas, ainda por cima 2 a 2, me dá uma área bem larga, boa de avaliar. O paciente vai conseguir fazer, né, o seu movimento no mais natural possível, o atleta não vai precisar mudar o gesto esportivo dele, então eu vou ter uma avaliação bem fidedigna, né? E uma vez, a gente estava num dos nossos primeiros projetos, a gente foi muito criticado por colegas de um outro laboratório de biomecânica, uma crítica construtiva, obviamente, que eles disseram que a gente fazia poucos ensaios cada vez que o participante passava pela plataforma, que eles tinham que fazer 30 ensaios para ter uma boa coleta e como que a gente, com 10 ensaios, acreditava que os nossos resultados estavam bons. E daí eu perguntei para eles, mas quantas plataformas de força vocês têm? E daí eles disseram, nós temos 2. Pois é, eu tenho 8. Então, eu não preciso fazer tantos ensaios quanto tu, né? Eu, com menos ensaios, consigo ter resultados tão bons quanto tu, que tem 2 plataformas. Tu tem 2, tem que fazer 30 para ter uma boa qualidade de dados. Eu, com 10, consigo ter a mesma qualidade. Então, esse laboratório ele também, justamente por são vários equipamentos da mesma empresa, né, eles têm uma grande possibilidade de combinação. É tudo sincronizado, tudo se conversa. Então, eu posso sincronizar as plataformas de força com as câmeras de cinemática, com a eletromiografia e coletar tudo junto. Quando eu conheci essa empresa, há alguns anos atrás, e o representante começou a me explicar, né, que eles tinham essa solução completa de um laboratório que podia ser montado módulo por módulo e que tudo era combinável e sincronizável, isso me interessou muito porque eu acompanhei o meu orientador de doutorado montando o laboratório dele e ele tinha equipamentos de diferentes marcas, né? E ele teve que trazer um técnico de engenharia biomédica do Canadá para conseguir sincronizar todos os equipamentos dele, né? Então eu pensei assim, essa solução aqui realmente ela é interessante porque ela vai me trazer, né, uma boa capacidade de coleta de dados e tudo muito bem sincronizado. Aqui, as nossas plataformas de força, cada uma delas, né, tem a capacidade... Primeiro que vocês devem ter visto ali anteriormente que ela tem uma área sensível bastante interessante, né? Ela tem uma área... As nossas são 60 por 40, né? E a capacidade delas de aguentar peso é de 8.000 newtons. Alguém sabe quantos quilogramas são 8.000 newtons? Ninguém sabe quantos quilogramas são 8.000 newtons? Eu vou chutar, já que ninguém falou, eu não lembro, mas eu acho que é 80, é isso? 800. 80 quilos? 80 quilos. Não, 800 quilos eu acho que é. Que é vezes 10 a gravidade, né? Exatamente. E dá 800. Isso. Exatamente, 800 quilos. Então, é uma capacidade muito grande de força, né? Na verdade, para ser mais exato, são 813 quilos, se eu não me engano. Então, aqui a gente pode ver o indivíduo caminhando, ó.
e as curvas de força de reação do solo, ali no caso as forças verticais, né, que estão agindo sobre ele. Na verdade, essas plataformas elas são triaxiais, então elas conseguem avaliar as forças que atuam nos 3 eixos do corpo humano quando a gente está caminhando, correndo, saltando, que são as forças verticais, antero-posteriores e médio-laterais. Então, a gente costuma dizer que as forças resultantes, elas são as causas do movimento, né? Porque pela lei de Newton, de ação e reação, é exatamente a ação ou a reação dessas forças no meu corpo, a partir do meu peso, né, da minha massa, da minha velocidade de deslocamento, que isso vai me proporcionar o impulso para o movimento. E a cinemática, que é o que está mostrando ali nas bolinhas, né, nos marcadores reflexivos, são a consequência do movimento. Então, aqui eu consigo avaliar pela cinética, né, pelas forças, por aqui, que ali está representada pelo gráfico embaixo e pela flechinha em cima que aparece lá no corpo do indivíduo. As forças são as causas do movimento e na cinemática eu vejo as consequências do movimento, né? O que isso está causando, como é que o meu corpo está respondendo a esse movimento. Então, isso vai me gerar uma série de gráficos. Aqui à esquerda a gente tem o famoso gráfico borboleta, que a gente chama, que é mais das forças verticais, que é essa aqui, né, o componente vertical, que é o que mais vocês vão ver nos livros de biomecânica, que ele é muito característico na caminhada, porque ele tem 2 picos e um vale. Na corrida ele é um pouco diferente. Ele tem só um primeiro spike, assim, e depois um grande pico. Então, ele parece mais um morrinho só. E depois aqui as forças antero-posteriores, né, que estão agindo tanto em termos de frenagem quanto de propulsão do nosso corpo. E as forças médio-laterais, que são as forças mais de cisalhamento, que estão relacionadas com o equilíbrio do indivíduo, digamos assim, médio-lateral, né? Então, se o indivíduo tem uma deambulação muito errática, esse componente médio-lateral ele está bastante bagunçado. E o famoso impacto, né, que tanto se fala do impacto na corrida, na caminhada, qual que é o melhor tênis para correr, e correr descalço versus correr com calçado, com pisada supinada, pronada, neutra, é calculado a partir desse componente vertical aqui, né? É daqui que sai o impacto. Mas isso seria uma outra aula só sobre o impacto, se a gente fosse falar sobre como é que a gente chega no impacto. Outra coisa interessante que a combinação da cinética com a cinemática nos proporciona é a dinâmica inversa. O que é a dinâmica inversa, né? Até agora, a gente está falando da cinética e da cinemática, são técnicas que conseguem medir o que está acontecendo fora do nosso corpo. São as forças externas, são os ângulos articulares, as velocidades de deslocamento de segmentos, a aceleração das articulações. Mas aqui, a gente, por dinâmica inversa, que são cálculos que são feitos, né? Então tem toda uma parte muito grande aí de engenharia, de processamento de sinal, de cálculo, né? Que nós, da área da saúde, normalmente não trabalhamos, mas isso já está tudo embarcado no sistema, ele já me entrega pronto, felizmente, porque isso dá um trabalho violento. E aí ele consegue calcular uma série de coisas, como o momento articular, a potência articular, né? Então, isso vai nos dar também toda uma outra gama de dados que a gente pode avaliar, tanto voltado a uma biomecânica mais clínica, né, para a saúde, quanto na biomecânica esportiva, para o desempenho humano. Esse sistema
das plataformas, combinado principalmente com outras duas câmeras que a gente também tem, que são câmeras de solo daí, bem mais simples do que aquelas que estão no teto, né, de alta aquisição. Ele vai nos dar a possibilidade de fazer algumas avaliações bem interessantes, tanto para o desempenho, como, por exemplo, em relação a saltos verticais, potência de membros inferiores, né? Quanto também para questões, por exemplo, de amortecimento de quedas, prevenção de lesões, ajuste neuromuscular, antecipação neuromuscular, que tem uma aplicação muito grande tanto na educação física quanto na fisioterapia. Também vejam que interessante que o sistema ele sobrepõe, né, o vídeo do avaliado com os vetores de força que estão agindo ali na perna direita e na perna esquerda do sujeito. Então, isso permite uma visualização muito didática, tanto para quem está avaliando um paciente ou um atleta, quanto para aulas práticas, né? E demonstrações. Então, às vezes, a gente também pode achar assim, mas toda essa tecnologia, né, só para pesquisa. Bom, primeiro que o só para pesquisa, eu já ficaria ofendido, né, se alguém dissesse só pesquisa, porque a pesquisa por si só já se justifica bastante, né, por todos os desdobramentos que ela traz. Mas eu também tenho aqui uma ferramenta muito interessante de aulas práticas, porque eu posso mostrar para o meu aluno de educação física, de fisioterapia, um aluno de medicina interessado na parte de medicina esportiva, de ortopedia do esporte, um aluno de engenharia biomédica interessado no processamento de sinais biológicos, né? Eu estou vendo o movimento ao vivo e a biomecânica ao vivo ali acontecendo, sobreposta, né? Uma coisa com a outra. Então, para ensinar biomecânica é uma ferramenta muito interessante, inclusive online, né? Como vocês estão vendo aqui, eu estou mostrando para vocês online. E esse sistema, ele tem vários protocolos pré-formatados já no equipamento, o que dá muita agilidade, muita velocidade na realização desses testes com atletas e pacientes. Em 2017, a gente teve a oportunidade de organizar o Congresso Brasileiro de Biomecânica aqui na PUC, no Centro de Eventos, e a empresa desses equipamentos, né, que fornece para o nosso laboratório, com o qual a gente compra, né, adquire esses equipamentos. Importante eu falar para vocês também de onde que vem, né, o financiamento desses equipamentos, mas a empresa ela também patrocinou o Congresso Brasileiro de Biomecânica, foi um dos patrocinadores, e ela trouxe, então, um palestrante, que era exatamente o cara que era o fisiologista barra biomecanicista, não sei se eu posso falar assim. Se eu falar que o cara era o biomecânico do Milan, aí ele é o ciborgue, né, da Liga da Justiça. Mas ele era o biomecanicista, né, e fisiologista do Milan, e então ele usava essa mesma tecnologia para fazer toda a avaliação dos atletas do Milan, avaliação biomecânica nesse caso, né? E ele dizia que em, sei lá, 15, 20 minutos, eu acho, ele conseguia avaliar uma boa parte dos atletas lá, porque os testes eram muito rápidos, né? Tem esses protocolos pré-definidos, e aí aqui vocês podem observar, ó, que tem protocolos de avaliação postural, de risco de queda, de potência de membros inferiores, né? Salto com contramovimento, o squat jump, né? Que também avalia força explosiva. Então, essa tecnologia ela realmente dá uma agilidade bastante grande, né? E esse aqui é outro equipamento também bastante interessante, que é o sensor inercial. O sensor inercial, ele por si só já é um mini laboratório dentro dele mesmo. Ele pode, por exemplo, ser colocado na região lombar do sujeito, né? E isso vai me possibilitar fazer uma série de
análises, porque ele tem um acelerômetro 3D, giroscópio, GPS, né? Ele é quase um iPhone 13 que foi lançado ontem, assim, só não manda mensagem. E ele permite vários protocolos. O tug test, o turn test, o teste de 6 minutos, também testes de salto, corrida, caminhada, né? E esse sensor, então, por exemplo, para uma avaliação de caminhada, de marcha, ele é colocado ali na lombar do indivíduo. Vocês vejam que ele está conectado, né? O sistema aparece ali embaixo, ele se mexendo do mesmo jeito que está se mexendo no sujeito em cima, né? Ele é totalmente sem fio, então o sujeito tem total liberdade de movimento para fazer o teste. Vejam que o giroscópio responde ali embaixo, né? E depois o avaliador vai descarregar esses dados para o computador e isso vai dar uma série de variáveis, né, sobre a caminhada desse indivíduo. A duração, a cadência, a velocidade, comprimento de passada, as diferentes fases do ciclo da marcha, fase de apoio, fase de balanço, fase de apoio simples e dupla, né? Então, quer dizer, é uma avaliação muito apurada, né, da caminhada, da deambulação do sujeito. E o mesmo pode ser feito também, por exemplo, com uma característica mais funcional de risco de quedas, de habilidade motora, né, como é o caso do tug test, no qual o indivíduo tem que caminhar até um cone e fazer a volta. Esse teste é muito usado com idosos, para avaliar como é que está a deambulação deles. Vai dar uma série de parâmetros. O turn test, que permite avaliar parâmetros espaço-temporais, permite identificar uma coisa que é muito comum no paciente que tem Parkinson, né, que é o gait freezing. Então, muito adequado para avaliação de pacientes com doenças neurológicas. O teste de 6 minutos, que faz uma avaliação, entre outras coisas, da consistência da marcha, se o paciente consegue manter uma deambulação homogênea, né, durante toda a trajetória. Avalia também, em certa forma, a resistência aeróbia do indivíduo, principalmente em idosos, né, a partir do desempenho desse teste de 6 minutos. E o que acontece? Tradicionalmente, como é que a gente fazia? A gente só media a distância percorrida, né? Quantas voltas a pessoa deu. E agora, com esse sistema, a gente consegue calcular vários parâmetros, projetar gráficos, mostrar uma avaliação qualitativa do movimento desse indivíduo, né? E tudo isso é automático, o sistema gera esses gráficos para a gente automaticamente. Não ficamos só na parte da caminhada, para aqueles que também gostam da corrida, o sistema permite a avaliação da corrida, tanto em esteira, mas também por ser um aparelhinho que é sem fio e ele tem uma memória interna, que depois pode ser descarregada para o computador, eu posso fazer a avaliação do indivíduo outdoor, né? Então, isso para eu avaliar um atleta no seu próprio local de treinamento, um corredor, né, de rua, é muito interessante, porque eu posso levar ele para a pista de atletismo, se é um jogador de futebol, eu posso levar ele para o campo, ou para se é um futsal na quadra, né? A avaliação dos saltos também pode ser feita tanto em laboratório quanto na quadra, né? E ele tem diferentes protocolos com diferentes tipos de salto, salto com contramovimento, sem contramovimento. Opa! Peraí aqui, eu apertei num botão achando que eu estava fazendo uma coisa e fiz outra.
Vamos voltar lá para onde a gente está. E também todos esses protocolos de salto, ele vai me descarregar uma série de informações para dentro do computador, onde eu posso avaliar diversos parâmetros, né? Vejam que são vários tipos de saltos diferentes que eu posso avaliar. Ele já tem um protocolo pronto para cada um deles. Ah, mas tá, professor, mas e aonde eu uso cada um desses? Tem, pô, aí na tela tem 7 tipos de teste de salto diferente. Como é que eu vou saber qual desses aí é mais adequado para minha pesquisa? Vai ter que ir para a literatura, pesquisar, né? Dar uma olhadinha nas publicações, fazer uma certa revisão bibliográfica e ver dentro daquele objeto de estudo, aquele tipo de movimento que tu está querendo analisar, qual que é o protocolo de salto mais adequado. E aí chegamos agora na eletromiografia. A eletromiografia, que no nosso caso aqui é uma eletromiografia wireless, né? Por isso que chama Free EMG, porque é totalmente livre de cabos e de fios. Eu me lembro que quando eu fiz a disciplina de técnicas de pesquisa em biomecânica, no mestrado, com o saudoso professor Guimarães, a eletromiografia era um emaranhado de fios ligando o sujeito ao computador, e isso comprometia muito a liberdade de movimento. Então a análise ficava bastante comprometida, porque não era o movimento natural da pessoa com aquele monte de fio grudado, né? É que nem fazer uma polissonografia. Não sei se vocês já tiveram que fazer uma polissonografia. É a pior noite da tua vida, porque tu dorme cheio de fio, né? Tu vira para um lado, vem aquele monte de fio. Tu vira para o outro, vem um monte de fio junto. E aqui não, é tudo sem fio. Então eu consigo fazer uma análise. Olha ali, ó, na sala de musculação, o participante está com total liberdade de movimento, não interfere em nada no gesto dele. E eu estou fazendo a análise, né, da atividade eletromiográfica. E eu estou medindo, eu estou avaliando ele ali, estou vendo em tempo real o sinal eletromiográfico e depois descarrego isso, né, para fazer as análises necessárias. Então, isso aqui abre um leque de opções, por exemplo, na área de eletromiografia cinesiológica, que é fantástico. Se eu quero estudar diferentes pegadas, né? Será que tem diferença entre eu fazer a puxada dorsal pela frente, por trás, na pegada aberta, na pegada fechada? Será que trabalha mais esse músculo ou aquele músculo se eu mudar a pegada, né? Então, tudo isso a eletromiografia pode me dizer. E a eletromiografia, por sua vez, também tem dentro do seu sistema vários protocolos, né, tanto de avaliação da mobilidade cervical, da amplitude de movimento de ombros, tanto abdução quanto flexo-extensão, risco de quedas, antecipação neuromuscular, caminhada, corrida, ciclismo. E cada protocolo desses, ele vai ter, claro, né, uma metodologia e vai gerar uma série de resultados e laudos que eu posso utilizar depois para fazer as minhas interpretações. Que é o que aparece aqui, né? Ele gera esses laudos específicos para cada protocolo, para o protocolo de corrida, para o protocolo de ciclismo, para o protocolo de caminhada, tanto com valores quantitativos, me dizendo se aquele movimento ou aquele índice de movimento está dentro da normalidade, quanto dados qualitativos, com gráficos para eu fazer uma análise, poder explicar para o paciente, né, o que precisa melhorar
no movimento dele, ou para ele levar para o médico e o médico poder planejar como é que vai ser o tratamento, ou para o fisioterapeuta planejar como é que vai ser a reabilitação, se tem que alongar mais aqui, fortalecer mais ali, para o personal trainer saber também como montar o treino na musculação, se ele vai ter que fortalecer mais um músculo ou outro, para o preparador físico saber como é que ele tem que montar o treinamento esportivo para melhorar o desempenho, diminuir o risco de lesões. Então, as aplicações práticas são muitas, né? Não é um laboratório que ele fica na pesquisa básica, né? É pesquisa aplicada. E também tem uma grande utilidade na odontologia. Aqui vocês podem ver um teste de oclusão. Claro que no caso da odonto, o movimento ali ele é quase imperceptível, né? Mas o que esse paciente está fazendo? Ele está fazendo uma força com os músculos mastigatórios ali, masseter e temporal anterior, né? E o que acontece? Com isso eu posso avaliar desequilíbrios, posso fazer uma avaliação antes e depois de um tratamento ortodôntico, antes e depois de uma cirurgia, né? Posso avaliar a efetividade de um tratamento para bruxismo ou outros distúrbios, né, da articulação temporomandibular. Tenho protocolos de avaliação da musculatura mais postural, né? Protocolo de avaliação neuromuscular, de queda, de estabilidade articular. De amplitude de movimento do ombro, tanto de abdução quanto de flexo-extensão, rotação, avaliação do manguito rotador, né, tão importante. Então, tudo isso abre uma série de possibilidades para pesquisa, aulas práticas, avaliações, prestação de serviços, parcerias, né? E tudo sempre com laudos que são gerados, podem ser enviados para o paciente ou para o profissional da saúde. Aqui os protocolos de análise da mobilidade cervical, muito importante, né? Prevalência de cervicalgia tão grande. Agora, na pandemia, então, todo mundo ficando tanto tempo na frente do computador, né? Quem é que não teve um pouco de dor na cervical? O professor, desculpa interromper, mas assim, todos esses instrumentos já têm validação aqui no Brasil. Sim, validação internacional. São Tá. tecnologias clássicas na área da biomecânica, né? Cinética, cinemática e eletromiografia e sensor inercial. Nossa, então para lá de validados na literatura, né? Tem milhares de estudos com esses equipamentos. E mais precisamente com os equipamentos dessa empresa aqui também tem muitos estudos publicados, o que nos dá uma confiança muito grande também nessa tecnologia, né? Haja visto lá no início, quando eu falei alguns dos locais, né, que usam esse equipamento. Não é brincadeira, um dos locais que usa é o Laboratório de Biomecânica da NASA. Então, se a NASA usa esses equipamentos, eles devem ser bons, né? Bom, também é importante falar um pouquinho, pessoal. Eu agora estou encerrando aqui a minha apresentação propriamente dita. Deixa eu ver se eu consigo parar aqui. Opa! Ah, não, está tudo certo. Também é importante falar para vocês um pouquinho assim da onde veio, né, toda essa tecnologia que eu acabei de mostrar para vocês. Isso não caiu do céu de uma hora para outra, viu?
são mais de 5 anos, aproximadamente, num trabalho colaborativo de vários professores. Eu estou vendo aqui o Pedro Deon, coordenador do nosso centro de reabilitação, que é um dos grandes parceiros nessa iniciativa. O Regis, também na fisioterapia, o Regis Mestriner, o nosso decano, o professor Luciano Castro, entre outros, né? Os colegas da odontologia que se juntaram mais recentemente com a gente, conosco, Eduardo Martinelli, Márcio Grossi. Se eu for listar todo mundo, é uma penca de gente. Esse laboratório, essa tecnologia aí, é até difícil estimar, tá? Enquanto que ele está avaliado com essa flutuação cambial aí que a gente está vivendo hoje, né? Dá um espirro lá em Brasília, o euro sobe e o dólar dispara. O presidente dos Estados Unidos torce o pé, o dólar cai, né? Mas assim, ó, por baixo, a gente avalia que tem algo em torno de uns 2 milhões de reais em equipamento aí, por baixo, tá? Pelo menos metade desse investimento, aproximadamente, foi feito pela própria universidade, a partir de linhas de incentivo à pesquisa e às aulas, né, na graduação, na pós-graduação. Vocês vejam o impacto, né, que essa tecnologia pode ter no ensino, em diferentes cursos, né, e em diferentes níveis. E uma outra parte, eu estimo que mais ou menos a metade também, vamos colocar assim, arredondando, foi captado junto à FINEP, uma agência do governo, né, financiadora de estudos e projetos, por um projeto institucional que a PUC submeteu com vários subprojetos, e um dos subprojetos era esse, que visava, então, complementar o laboratório, né? Então, na verdade, tem um pouco de verba vinda aí de iniciativa federal, né, pública, de financiamento de pesquisa, e parte da verba também da iniciativa privada da própria universidade. A nossa universidade é uma universidade comunitária, como vocês sabem, né? Então, ela não tem fins lucrativos, ela reinveste em ensino, pesquisa, extensão comunitária, né? Toda a verba que ela consegue produzir, né? Todo o resultado econômico dela, e, claro, também a sua sustentabilidade. Então, tem um investimento muito pesado aí, o trabalho de muitas pessoas para a gente chegar nessa tecnologia, né? E, como eu disse, mais ou menos uns 5 anos que a gente vem trabalhando para conseguir configurar esse setup, né? Faz agora o quê? Poucos dias, 1 ou 2 semanas, eu acho, na melhor das hipóteses, que a gente pôde dar, assim, como encerradas as obras, né, de instalação de todos os equipamentos, né? Mas o trabalho, pessoal, está começando agora. É agora que começa o trabalho. Porque não adianta a gente ter uma Ferrari e não saber dirigir, né? Não ter a carteira de habilitação. Então, agora é que vai começar a brincadeira. Porque agora é que a gente precisa, né, ter pessoas treinadas que queiram aprender a operar esses equipamentos, se debruçar nesses equipamentos, aprender os protocolos, né, saber operar, saber coletar os dados. Pessoas, claro, que tenham tempo, né, para se dedicar a estudar essa literatura também. Claro que, né, todos esses professores que estão envolvidos, cada um mais na sua área de expertise, um é mais especialista um pouco nisso, outro naquilo, são orientadores em potencial, né, dos estudantes, tanto de graduação quanto de pós-graduação, que quiserem se envolver, né, e desenvolver projetos nessa área, mas só tem um jeito de aprender a mexer em equipamentos de biomecânica. Indo para o laboratório, sentando lá e começar a fuçar, né? E a fuçar, e a mexer, e a tentar fazer, e ver como é e como é que não é, né? Claro que com orientação, né? Com um certo treinamento prévio, porque, assim, esses equipamentos, eles, hoje,
já são bem mais amigáveis do que foram um dia, né? Então, eu estava falando, né, quando eu fiz a cadeira de técnicas de pesquisa em biomecânica, para a gente gerar resultados como esses que o que eu apresentei para vocês agora que o laboratório produz, levava dias, semanas analisando os dados, processando os dados para chegar nesses resultados. E eles não eram bonitinhos, assim, num laudo já pré-formatado, né, bem direitinho. Agora, depois que tu aprende a mexer e a interface é mais amigável, o resultado é praticamente imediato, é o tempo dele processar e ele cospe o resultado. Mas ainda assim requer um certo treinamento, precisa aprender a mexer, né? Não é tão intuitivo assim ainda, né? Algum treino, alguma prática tem que pegar, né? E também o outro cuidado que tem que se ter é assim, ó, é claro que a gente quer que o equipamento seja usado muito, né? Seja bastante utilizado. O próprio professor Guimarães, que foi uma professora de técnicas de pesquisa em biomecânica, ele dizia assim, ó, que o equipamento estrague por uso e não por desuso, né? Se deixar um equipamento parado, ele também vai estragar eventualmente por desuso. Mas o equipamento também não pode estragar por mau uso, né? Se ele vier a estragar, que seja por um bom uso, né? Por um grande uso, mas um uso bem feito. Se a gente estraga o equipamento por um mau uso, sei lá, por estar mal treinado e vai lá mexer e desconfigura, descalibra, sei lá eu, né? Tu pode acabar comprometendo o projeto e as aulas de muitos pesquisadores, professores e estudantes, né? O cara estava contando com o equipamento para dar uma aula prática na sexta-feira e na quarta-feira o equipamento estragou por mau uso. Isso não pode acontecer, né? Que ele estrague pelo uso, mas não pelo mau uso. Então, é importante realmente que as pessoas sejam treinadas antes de começar a mexer, para ter esse cuidado inicial, e aí depois pronto, né? Sabendo o que... Não sabendo estragar o equipamento, né? Vai mexer e fuçar para realmente poder usar e abusar da melhor maneira possível. Tá? Dúvidas, pessoal? Perguntas? Questionamentos? Professor, em primeiro lugar, queria te agradecer, eu adorei a aula, adorei. Agora entendi uma mínima parte, né, desse todo aí. E a minha dúvida é a seguinte, digamos, a gente faz um protocolo de pesquisa, né? A gente tem que saber operar ou vai ter alguém que opere todo esse sistema para a gente? Então, assim, ó, o meu sonho, né, que é o caso, muitas vezes, de alguns laboratórios que já estão mais consolidados, que já têm mais tempo e que tem uma demanda, né, que justificam isso, o meu sonho é um dia ter um técnico de laboratório dedicado a esse laboratório. Alguém contratado, que saiba, né, operar todos os equipamentos e que, se um professor precisa fazer uma reserva para dar uma aula prática, um aluno de mestrado ou doutorado precisar ir lá fazer, vai poder dar um auxílio, né, nessa realização. Hoje, nós ainda não temos essa situação do técnico de laboratório. Até porque, na verdade, primeiro a gente precisa criar demanda para depois ter, né, a contratação. Então, assim, se daqui a pouco tiver um monte de aula prática acontecendo, né, um monte de aluno de graduação, pós-graduação, querendo fazer né, os seus TCCs, dissertação, tese, né, isso talvez vá justificar essa demanda, né? Mas é a gente que tem que gerar essa demanda no primeiro momento, para que daí, eventualmente, eu possa, quem sabe, justificar, né, esse tipo de contratação. Nesse primeiro momento, como é que um laboratório de biomecânica começa, né? Ele começa com pessoas que, sei lá, ou porque estão fazendo mestrado e doutorado com dedicação exclusiva,
ou porque tem ali um tempo, né, para se dedicar a isso, pensando lá na frente, de repente, depois em usar esse equipamento, né, no seu mestrado, no seu doutorado, né, que vão receber um treinamento inicial por alguém que já saiba mexer, né, e depois vai ter que também se debruçar no equipamento, porque de repente essa pessoa que sabe mexer, ela também não vai poder ficar do lado, né, o tempo inteiro. Ela não é um técnico de laboratório, ela é alguém que sabe mexer e vai dedicar um pouco de tempo ali para te ensinar a dar os primeiros passos. Mas depois é tu que vai ter que passar muitas horas no laboratório para poder saber caminhar sozinho, né? E isso, na perspectiva de alguém que está fazendo, por exemplo, um mestrado, um doutorado ou um TCC, né, na especialização ou na graduação, faz muito sentido. Porque tu não pode chegar na tua banca de doutorado ou de mestrado e quando a banca começar a te fazer algumas perguntas sobre como que tu coletou os dados, tu dizer assim, não sei porque outra pessoa coletou para mim. Isso não existe, né, no doutorado ou no mestrado. Pode ter até pessoas te ajudando, mas tu tem que estar junto ali, tu tem que saber como é que a coisa foi feita, né? Como é que funciona, para poder explicar, né? Não, isso aí funciona assim, assim, assim e tal, né? Até não sou eu a pessoa que mais domina esse equipamento, tinha lá um outro colega que sabia mexer e me ajudou, mas eu preciso saber, né, como é que a coisa funciona. Então, isso é importante, assim, a gente não pode terceirizar isso, né? Claro, alguns desses equipamentos a gente também está aprendendo a usar agora. Então, por exemplo, as câmeras de cinemática, elas são novidade, elas chegaram agora, né? Então, agora é que a empresa vai começar a dar os primeiros treinamentos, né? Para que as primeiras pessoas aprendam a mexer, por exemplo, nas câmeras. E aí essas pessoas, eventualmente, podem ser multiplicadoras, né? Como eu falei anteriormente, né? Também o que acontece, né? E por isso que é importante, às vezes, a gente ter alguém mais fixo no laboratório que saiba mexer. As pessoas aprendem, por exemplo, eu tive mestrandos que fizeram toda a sua dissertação de mestrado em cima das plataformas de força, tá? Então, eles seriam pessoas que saberiam ensinar agora alguém a mexer nas plataformas de força. Só que o mestrado deles acabou. E eles foram embora fazer outra coisa, né? Então, os alunos passam, mas o laboratório fica, né? Então, claro, se a gente consegue criar um grupo, né, que enquanto alguém que sabe mexer ainda não saiu, já ensinou outro, que vai ficar mais tempo, e daí esse outro, quando o outro saiu, esse outro o conhecimento vai se repassando. Mas a pandemia, ela nos deu uma rasteira, porque o que a pandemia fez? A pandemia fez um washout, né, no nosso laboratório. Quem estava no laboratório e sabia mexer terminou o mestrado nesse meio tempo, né? E foi embora, foi cuidar da sua vida, né? Claro, talvez alguns possam voltar agora para fazer doutorado e daí isso poderia acontecer, né? Mas, do contrário, muitos recursos humanos novos vão ser treinados a partir de agora, né? E vão aprender do zero a mexer, né? E aí vão se debruçar. E mesmo o fabricante, ele dá um treinamento inicial, assim. Ele vem, te ensina onde tu aperta o botão, aqui, ali, como é que tu liga, como é que tu faz, né? E deu. Aí agora é contigo, meu velho. Agora senta no laboratório e vai, né? Vai fazer, tá? Então, pessoal, isso é uma coisa que vocês têm que pensar muito seriamente. Por isso que para quem está concorrendo, né, querendo se inscrever agora, está abertas as inscrições, né, para mestrado e doutorado. Aí eu mandei ali aquela aula do Carpes também, né? O Carpes tem um excelente canal no YouTube, ele é muito ativo, ele produz muito conteúdo. Eu mandei 2 vídeos sobre como pensar o tema para sua dissertação e como pensar o tema para o seu doutorado, né?
num dos dois, ou nos dois, não me lembro agora, em algum momento, ele e as pessoas que estão discutindo ali, elas falam assim, ó, além do tema, uma coisa que tu, aliás, já na escolha do tema, uma coisa que tu tem que pensar é assim, ó, qual que é a tua disponibilidade para fazer o mestrado e o doutorado? Tu vai ter 10 horas semanais para te dedicar? 20 horas semanais? Tu vai fazer com dedicação exclusiva, com 40 horas? Porque, assim, se eu tenho 8, 10 horas semanais para fazer o mestrado, né, eu talvez vou penar um pouco mais e eu decido o que eu quero fazer com essa tecnologia, o meu mestrado, eu vou penar um pouco mais para aprender a mexer nisso tudo e coletar os meus dados, do que alguém que está fazendo um mestrado com dedicação exclusiva, com 40 horas, né, um doutorado com 40 horas, que vai poder morar no laboratório, né? Bom, então, até mesmo para eu ver a viabilidade do meu projeto, se ele é factível, se ele é compatível com o meu estágio atual de vida, né? Eu tenho que pensar assim, será que eu vou, então, usar todas essas... Eu não preciso usar todas as técnicas ao mesmo tempo. De repente, eu posso fazer um projeto que usa só o sensor inercial, que é mais fácil de mexer, né? Ou só as plataformas de força, daí eu vou ter que aprender uma tecnologia, né? Agora, se eu decido delimitar um problema de pesquisa que eu vou precisar da cinemática, da cinética e da eletromiografia tudo junto, bom, eu vou precisar ter uma disponibilidade de tempo maior para poder realmente me dedicar, né, a aprender a mexer nesses equipamentos, tá? Então, isso é importante, porque realmente não tem, nesse momento, alguém, né, treinado em todos os equipamentos, né, para estar do lado ali e fazer todo esse treinamento. Isso vai começar agora. Uma pessoa que já começou a dar uma mexida ali, já começou a dar uma fuçada, né, é o Cardoso, que é o nosso pós-doutorando, né, do PPG Gerombio. E ele colocou uma mensagem no chat ali. Não sei se tu não quer abrir o teu microfone, Cardoso, e trazer aí para a galera, ao vivo e a cores, a tua mensagem. Muito bem, boa tarde a todos. Eu tive a oportunidade de participar ali 3 dias de treinamento junto com os técnicos, quando eles estavam instalando e configurando alguns protocolos. Realmente, como eu escrevi ali, exige hora bunda, porque tem todos os protocolos, né? E realmente são vários. Então, até para entender, né, que tipo de teste eu vou fazer. E o interessante é que esses protocolos têm os PDFs, daí a gente consegue saber exatamente, é bem explicado o material que eles disponibilizaram. Então, a gente consegue saber em cada um dos testes como a gente vai colocar determinado equipamento, como vai calibrar, qual protocolo exatamente eu vou usar para saber certos resultados, certas análises. E a interface ali, ela é bem interessante, ela é bem legal. Eu ainda sou do tempo também da eletromiografia de cabo, de fiozinho, então mudou muito. E eu também, nesses dias dos testes, eu tive a oportunidade de ser o sujeito ali, a cobaia, e realmente é bem interessante. Mas, além dos protocolos que vêm nos PDFs, mexer no equipamento, ele exige bastante tempo, porque ele realmente tem muitos detalhes, desde a calibração, que é o início de tudo, né? Então, a gente precisa calibrar toda a parte das câmeras, da plataforma de força, mas isso, com o tempo, ali nos 3 primeiros dias, por exemplo, a parte de calibração eu já consegui entender. Então, não é nada assim surreal, é muito mais a questão dos softwares, né, de como eu vou utilizar e qual dos softwares eu vou utilizar, do que efetivamente o equipamento físico, né, os hardwares. Mas me proponho a aprender, eu tenho muito interesse. E para quem veio do tempo dos fiozinhos, é algo assim impressionante. Obrigado, Cardoso, pelo teu relato e pela tua disponibilidade, né? Então, quem quiser aí pode
pegar o contato do Cardoso, ele está lá no nosso grupo do LAPAF. Se alguém não está no grupo do LAPAF e quiser entrar, é só me pedir. O que mais, pessoal? Mais alguma pergunta? Questionamento? Quem aí está prevendo se inscrever na seleção para o mestrado e para o doutorado agora que está aberto? Tem alguém aí que está se inscrevendo? Tudo bom, professor? Cristiano, o Lucas. Maravilha. Já temos 2 candidatos aí. Temos também, estou vendo aqui, bolsistas de iniciação científica, né? Está aqui o Rafael. Foi nosso aluno na graduação em Educação Física, agora está fazendo fisioterapia. Esse é filho da PUC mesmo, né? 10 anos de PUC, hein, senhor? 10 anos de PUC. E, professor, até já vou aproveitar que comentasse ali, em relação até à iniciação, a gente pode participar também dessa relação de treinamentos, a gente pode ter essa disponibilidade, caso tenha disponibilidade, perdão, pode usufruir do aprendizado das ferramentas, dos materiais, sem problema? Não só pode, como deve. Ótimo. Ótimo, porque eu me interesso bastante por esses materiais, gosto bastante, até por já ter comentado na reunião passada, ter vivenciado alguns, principalmente ligado à odontologia e o treinamento, então eu tenho bastante vontade de participar desses treinamentos aí com vocês. Olha aí, ó, é só tu já pegar o contato do Cardoso lá no LAPAF. Ótimo. E combinar com ele de ir lá começar a fuçar no computador, no laboratório. Fechado. Ótimo. Eu estou vendo aqui a Betina Bes, eu não sei se é assim que pronuncia o sobrenome dela, que é da Odonto. Ela entrou em contato comigo também para participar da reunião, porque ela pretende, acho que, usar a eletromiografia, né, no teu doutorado, Betina? Oi, Rafael, tudo bem? Vou abrir minha câmera aqui. Oi, tudo bom? Tudo. Sim, meu doutorado ficou um pouco como tudo, né? Agora, ano passado deu uma parada, esse ano a gente já retomou os atendimentos, também as aulas lá no Odonto, e daí entrei em contato contigo para agora retomar o uso lá do laboratório. Perfeitamente. Será muito bem-vinda. Obrigada. Estou vendo aqui também a Maciel, que é uma aluna que está em mobilidade acadêmica, que é do Peru, uma aluna de medicina do Peru. Olá, Maciel, tudo bem? Vamos ver se ela está online. Doutor, boa tarde. Buenas tardes, Maciel. Bem-vinda. Muito obrigada. Muito gusto. Muito prazer. A Maciel está participando da mobilidade acadêmica virtual. Ela é uma dos vários estudantes que estão participando. Ela que é acadêmica de medicina no Peru. E são 4 estudantes de medicina do Peru. E a gente está fazendo como é virtual, né? Eles estão lá no Peru, a gente está aqui pela coisa da pandemia, né? Está sendo tudo online. A gente está fazendo uma revisão sistemática sobre a influência da realidade virtual na marcha de idosos. Não é isso, Marcial? Isso. Muitas graças. Muito obrigada. Quem mais que eu estou vendo aqui, ó? Estou vendo o Iago Zang, que é aluno de medicina aqui da nossa universidade. Não sei se tu está por aí, Iago. Sim, estou por aqui. O Iago acabou de ser contemplado hoje por uma bolsa de iniciação científica a partir de uma movimentação de pessoal aí que aconteceu no nosso grupo.
E hoje ele foi contemplado com a Bolsa de Iniciação Científica e passa a ser um bolsista oficialmente aí no nosso laboratório. Ele tem interesse na medicina esportiva, né, Iago? Isso, isso. Depois de um processo seletivo acirrado hoje pela manhã, né, Iago? Várias trocas de mensagem. Aham. Desde as 7 da manhã. Tinha várias pessoas no páreo aí e o Iago foi contemplado. A Manuela Luz também está aqui com a gente, a nossa aluna do ensino médio, bolsista de C Júnior, que está participando do programa de C Júnior, aluna do Champanhar. Tudo bom, Manuela? Oi, tudo bem? Maravilha. A Manuela que aplicou para o programa de Iniciação Científica Júnior com um vídeo, um pitch, que quando eu assisti o vídeo eu disse, bah, essa guria tem que vir trabalhar com a gente no laboratório. Super animada, entusiasmada, apaixonada pela educação física e pelos esportes. Estou muito feliz com a entrada da Manuela no nosso grupo. Estou muito feliz de poder participar aqui com vocês. Muito obrigada. O que tu achou, Manuela, toda essa tecnologia aí, tu como aluna do ensino médio, né? Tá pensando assim em fazer educação física e tal. Tu imaginava que a educação física trabalhava com tanta tecnologia assim? Eu achei tudo muito novo, muito louco, porque é uma tecnologia assim que a gente no colégio não é apresentada. Então, eu não imaginava a maioria das coisas que tu falou, eu nunca tinha nem ouvido falar, e eu achei genial. Eu adorei. Que legal, fico muito feliz. E aí, pessoal, mais alguma coisa? Mais alguma pergunta? Bom, se fosse vocês agora, eu estaria cheio de perguntas, né? Como que eu vou usar esse troço aí? O que que eu vou usar? E assim, ó, é importante salientar também, né? Algumas dessas tecnologias, vocês podem pensar assim, ah, tá, mas o que adianta? Isso só tem lá no laboratório, depois eu nunca mais vou ver isso na vida real, nunca mais vou usar isso na vida real. A Cosette está aqui junto com a gente, Cosette, na verdade, eu sempre falo errado o nome dela, ela que é dentista e usa eletromiografia na prática clínica dela, né, Cosette? A gente... verdade. A Rosana também, a gente tem equipamentos de eletromiografia no consultório. Oi, travei? Travou, mas voltou. Tá. Eu disse que sim, que eu uso diariamente. Pena, acho que ela travou, professor. Alô, alô, estão ouvindo? A conexão não tá das melhores. Mas deu para ouvir, né, a fala ali da Cosette. Voltei. Voltou, voltamos todos. Me ouvindo? Sim, acho que todo mundo meio que deu uma travada. Na minha vez, que legal, esse Zoom. Eu estava contando que eu uso diariamente no consultório desde, acho que 2009. A Rosana também usa eletromiografia no consultório. Fiquei curiosa para saber qual é a pesquisa da Betina, que eu vi que ela é ortodontista, já chamei ela no Instagram, a Betina me responde. E, na verdade, não é... Oi? Não vi tua mensagem ainda, vou te responder aqui. Obrigada. Porque, bom, pessoalmente, eu ainda estou, né, achando que talvez não seja esse o melhor momento para entrar na seleção, talvez como aluna especial, para começar, mas eu confesso que a minha expectativa é talvez em ver quem do pessoal que está fazendo, que está se candidatando e que está trabalhando, tem pesquisas que, digamos assim, encaixem ou que venham de encontro ao que eu e a Rosana fazemos na clínica,
né, Rafa? Porque, como eu falei da outra vez, e aí tu me corrigiu, mas a minha pretensão, como não é a docência, me interessa entender, né, cientificamente algumas coisas que eu vejo acontecendo na minha prática clínica. Então, para mim, eu quero que o mestrado, para mim, seja muito prático, sabe? Que justifique o que eu faço no meu dia a dia, assim, ou não justifique, porque, afinal de contas, depende do resultado da pesquisa, né? Mas eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade de pensar ainda em como usar. Talvez se a gente criar alguma linha, assim, de troca de mensagens e de brainstorming nesse sentido, para a gente entender, porque eu acho que a gente pode ter várias pessoas trabalhando em pesquisas diferentes, mas que se complementam, sabe? Com certeza. Isso eu acho que seria bem legal, assim. É isso que eu penso também. Eu acho que seria ótimo. E assim, por exemplo, no nosso caso, né, os eletromiógrafos são equipamentos caros para te ter no consultório, mas eu vou falar por mim, eu tenho certeza que a Rosana concorda comigo e tem muitos outros colegas nossos, dentistas, que têm eletromiógrafo no consultório e a gente não consegue mais trabalhar sem. Né? É o dia a dia, é a forma com que a gente consegue efetivamente medir o que está fazendo nos pacientes. A tecnologia ela pode contribuir tanto no diagnóstico quanto uma forma de eficiência, né? No antes e depois. Então, isso é muito bacana. Isso. E a gente está vivendo um mundo em que eu acho que não tem mais... assim, são coisas que vêm para ficar, né? Cada vez mais. O pessoal do Titan, quando a gente comprou o eletromiógrafo, era inimaginável tu ter um eletromiógrafo no consultório. Hoje eu vejo que o Christian consegue alcançar cada vez mais gente. Eu tenho uma colega que trabalhava comigo, por exemplo, em Passo Fundo, quando eu morava lá, ela é periodontista e ela comprou um eletromiógrafo dele, sabe? Então, assim, a gente vê que é cada vez mais presente. Exatamente. E não só na odontologia, né? Eu conheço muitos fisioterapeutas e profissionais de educação física que estão adquirindo o sensor inercial, aquele para fazer avaliação de movimento, né? Hoje a Rosana me mandou o orçamento que ela fez ali do BioBeat, né, Rosana? O BioBeat é o mesmo GeoWalk ali que a gente tem, só que é a nova geração agora, né? Sim, entendi. Então é a mesma coisa. É claro, eles botaram mais algumas coisas e tal, mais algumas tecnologias ali, mas basicamente é o sensor inercial. Então, claro, um laboratório completo de biomecânica é uma coisa mais característica realmente de uma universidade, né? Eventualmente de um grande clube esportivo, né? Mas muitas dessas tecnologias elas vão ficando mais acessíveis com o tempo e vão sendo incorporadas pela prática dos profissionais da saúde, né? Aquele profissional que quer se diferenciar, que quer inovar, que quer oferecer um serviço mais qualificado, cobrar mais por esse serviço, né? Porque, afinal de contas, é um serviço mais sofisticado, né? Então, essas tecnologias, elas vão ingressando. E aqui vocês têm a oportunidade de começar a aprender a mexer nessas tecnologias, saber para que elas servem, o que pode tirar delas, e amanhã ou depois vocês talvez não vão ter o laboratório inteiro à disposição, mas vão ter um ou outro equipamento à sua disposição, né? E também isso que a Cosette traz, que eu acho que é muito importante no mestrado, no doutorado, que é o ensino pela pesquisa, né? Então, quer dizer, eu não preciso ter um laboratório de biomecânica na minha clínica, ou no meu centro de treinamento, ou no meu consultório, para eu aprender a fazer uma odontologia baseada em evidências, uma fisioterapia baseada em evidências, ou uma educação física baseada em evidências, né? Mas se eu tive essa experiência de pesquisa, essa experiência investigativa, seja na graduação, na iniciação científica, no mestrado, no doutorado, na iniciação científica júnior, na especialização, eu levo essa bagagem e depois lá quando eu estou inserido na minha prática, quando eu
vou precisar, né, enquanto profissional da saúde, me manter atualizado, estudando, lendo artigos e tal, eu vou ter mais facilidade para interpretar essas evidências e usar elas na minha prática profissional, né? Então, essa esse é, na minha opinião, o grande mote do mestrado e do doutorado hoje, né? Inclusive, já tem gente dizendo que o mestrado é a nova especialização, porque há alguns anos atrás, tu ter uma especialização era um diferencial no mercado. Hoje não é mais, todo mundo tem uma especialização, 1, 2, 3, 4, né? Então, como é que tu vai te diferenciar no mercado de trabalho agora? Buscando, né, níveis mais aprofundados de estudo, de conhecimento, de qualificação, né, de formação. Então, isso é bem importante. Pessoal, a gente está já a 5 minutos do horário previsto para a gente encerrar a nossa reunião. Alguém tem mais alguma pergunta, mais alguma colocação? Só quero contar para o Cardoso que os nossos eletromiógrafos também são de fio, tá bom? A gente vai se adaptando, né? Mas são resultados muito bons, não são os fios que atrapalham, né? Até porque imagino, nunca vi como é que vocês fazem, mas imagino que o paciente deve ficar na cadeira, né? Ele não se movimenta muito, então acho que não por enquanto a gente não mede eles caminhando, mas os vídeos do Rafa me deram uma boa ideia. É bem interessante. Muito bem, pessoal. Se ninguém tem mais nenhuma colocação, eu acho que a gente pode ir se encaminhando, então, para o encerramento da nossa reunião. Eu quero agradecer a presença de todos aqui, né? E também várias pessoas já tiveram que sair porque tinham outros compromissos, né? A gente fez uma reunião um pouco mais estendida hoje. E mais ou menos deu no tempo, né? Vocês viram ali que a minha apresentação em si durou mais ou menos 1 hora, daí a gente abriu para essa grande conversa aqui. E eu achei muito legal a gente ter tido esse tempo a mais para vocês né, abrirem as suas câmeras, abrirem seus microfones, conversarem, né? Em tempo de pandemia, com tanta coisa online, a gente perde um pouco a noção do grupo, né? Do coletivo. Então, eu particularmente fiquei muito feliz e acho que deve ter sido bacana vocês verem quantas pessoas têm, né, envolvidas direta ou indiretamente no nosso grupo, em diferentes níveis, né, do ensino médio ao doutorado, em diferentes áreas do conhecimento, inclusive. Então, isso é uma coisa que com a pandemia a gente tinha perdido um pouco, né, aquela reunião tradicional do grupo de pesquisa em que as pessoas se encontram, se ajudam, né? É muito comum num grupo de pesquisa, num laboratório, o mestrando ajuda o doutorando ajuda o bolsista de iniciação científica, e um vai ajudando o outro, e um participa da pesquisa do outro, e daqui a pouco tu já vai de coautor no paper também do outro, porque tu participou e ajudou a escrever um pedaço, não sei o que, e no online a gente tinha perdido essa coisa, né? Porque isso era uma troca que rolava no corredor, na sala do grupo, né? Nas reuniões do grupo, né? E assim por diante. Então, que bom que a gente conseguiu se encontrar aqui hoje, que bom que várias pessoas falaram e deram os seus depoimentos, as suas contribuições. Agora vocês já sabem mais ou menos quem vocês são. Podem entrar em contato ali pelo grupo do WhatsApp, né, um com o outro, pedir ajuda, fazer parceria, combinar de ir lá no laboratório, mexer nos equipamentos, né? Então, acho que essa reunião foi bem produtiva nesse sentido também. Tá bem? E fico à disposição, mais uma vez, de todos, né? Se alguém precisar, né, quiser mais alguma coisa, perguntar, marcar uma reunião, uma orientação, etc., estou à disposição aqui para a gente conversar. Tá certo? Obrigada, professor. Estava ótima a aula.
Adorei. De nada. Vai ficar gravada também essa aula e aí depois essa reunião, né? E depois eu disponibilizo para vocês, para quem quiser assistir. Tá bom? Professor, eu ia pedir justamente se a gente podia rever isso na gravação e a gente pode ter acesso aos PDFs, por exemplo, no nosso caso, lógico, do eletromiógrafo, os PDFs que acho que o Cardoso comentou, que descrevem os protocolos? Claro. Eu não sei se os PDFs que ele falou descrevem os protocolos da odontologia. Eu acho que os que ele falou ali descrevem os protocolos de avaliação da marcha e da corrida e outros, tá? O software da eletromiografia odontológica é outro. Tá. Mas aí o que tu pode fazer? Tu me manda um e-mail me pedindo, que eu peço para o Christian me mandar e eu te encaminho. Tá bem, obrigada. Tá. Só uma coisinha, posso falar rapidinho? Claro. Tudo isso que tu passou, os slides aí, do curso do MUVA, que a professora Ana deu nos 2 últimos finais de semana também, da análise da marcha, né? Foi bem interessante e praticamente a mesma coisa que tu passou aí agora. Não ficou nada no ar para mim, assim, não ficou nada diferente. Ficou bem legal. Ai, que bom. E ela tem mais um módulo agora, não sei se é o 3º ou 4º, não me lembro bem, em que ela vai falar dessas técnicas de pesquisa, né? A cinemática, a cinética e tal. Sim, então, quem puder assistir, eu acho que vai fazer mais sentido ainda, vai conectar os pontos. Valeu. De nada, eu que agradeço aí a participação de todos. Então tá, pessoal. Então, muito obrigado. Um grande abraço. Espero que todos estejam bem. E vamos falando. E já sabem, né? O negócio agora é estudar muita biomecânica e passar muitas horas no laboratório. Um abração para todos, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, beijo. Pessoal, abraço. Tchau. Abraço. Obrigado, Rafael. Até. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.